Bom dia, meu nome é Lucas Álvares, do Grupo 1 de São Bernardo do Campo, e nosso grupo foi escolhido para fazer os capítulos 3 e 4 do livro de administração do Richard Deft. Eu vou comentar um pouquinho sobre o capítulo 3, onde ele define o ambiente externo e interno de uma empresa e todas as definições sobre a cultura corporativa dela. A gente pode imaginar a empresa como um organismo vivo. Se a gente pensar no ambiente que ela está inserida, ela tem que levar em consideração suas características internas para poder gerar sua sustentabilidade e as suas características externas para poder competir e sobreviver nesse ecossistema com as outras empresas. Nesse ambiente externo, a gente tem que levar em conta duas separações desse ambiente. O ambiente de tarefas define todas as características que afetam essa empresa diretamente, como os clientes, que compram suas mercadorias, os fornecedores que geram a matéria-prima para criar essas mercadorias, os concorrentes que tiram esses clientes dessa empresa e o mercado de trabalho que define as novidades para o futuro. No ambiente geral, a gente tem todas as características que afetam essa empresa indiretamente, como a tecnologia que o país dela tem que importar ou exportar, as relações internacionais que ela tem com outros países, as relações internas que esse país tem, como sua cultura, sua economia e outros fatores, e também a relação desse país com a biodiversidade. Outra característica que afeta as empresas de maneiras diferentes é a incerteza ambiental. Ambientes que têm alta incerteza sofrem modificações constantes do ambiente externo em uma taxa muito rápida de tempo, como a indústria de CDs e DVDs, que antigamente possuía grande parte do mercado, mas hoje em dia perde seu lugar para o espaço do streaming. Empresas que possuem baixa incerteza sofrem poucas ações em um período de tempo muito mais longo, como a empresa de alimentos que sofre poucas mudanças ao longo dos anos. Para reduzir essa incerteza ambiental, as empresas criaram diversas técnicas de inteligência e de pesquisa chamadas de técnicas de boundary spanning, como análise de Big Data, para poder analisar os dados e as informações geradas ao longo do mundo para poder tomar suas decisões, o lobbying, para poder influenciar suas informações dentro dos governos, diversas parcerias, como parcerias estratégicas para desenvolver produtos em conjunto, fusões, para poder juntar uma ou mais empresas, e joint ventures, que são como fusões, porém por um curto período de tempo. Um exemplo dessas é a joint venture entre Volkswagen e Ford, a Nacional Auto Latina. Saindo do ambiente externo de uma empresa e entrando no ambiente interno, nós podemos definir diversas categorias que sustentam essa empresa. A primeira delas seriam os artefatos, que são todo o imaginário criado para a empresa, como artefatos visíveis, que seriam vestimentas, slogans, símbolos, as propagandas que definem a empresa, e artefatos invisíveis, como os valores, os pressupostos e a cultura moral dessa empresa. Todas essas ideias são juntadas pelos líderes culturais para criar o imaginário da empresa. A ideia dos líderes é moldar toda essa mitologia da empresa e passar essa ideia para os funcionários, para que eles possam disseminar essa cultura entre os próprios funcionários e também no público externo, para poder motivar outras pessoas a se juntar à empresa. Esses líderes também precisam tomar noção de quando a empresa está num momento ruim ou quando estamos num momento de crise, para poder gerar mudanças na cultura dessa empresa. Baseado nas suas características internas e também na sua relação com o ambiente externo, a gente pode definir 4 tipos diferentes de culturas empresariais. A primeira cultura que a gente pode definir é a cultura da adaptabilidade. Baseado na necessidade de uma flexibilidade muito grande com o ambiente externo e um foco nos seus clientes e no seu mercado, as empresas definem a cultura da adaptabilidade por dar uma grande autonomia para os seus funcionários, para poder gerar uma grande quantidade de respostas para o ambiente e para os seus clientes, e assim poder se adaptar muito mais rápido. A cultura da realização ela tem um foco no ambiente externo, porém o ambiente externo sofre poucas mudanças ao longo do tempo. Então ela é muito mais focada na competitividade e no esforço constante dos funcionários para poder cumprir metas e assim gerar algum lucro para a empresa. A cultura do envolvimento ela já era uma cultura um pouco mais diferente, porque apesar da grande flexibilidade do ambiente externo, ela tenta gerar uma cultura muito mais familiar entre os seus funcionários. Dessa forma, eles tentam gerar um coletivo entre os funcionários da empresa e os seus clientes, e esse coletivo consegue atender às dúvidas e dificuldades do ambiente muito mais rápido e também ter uma boa flexibilidade. A última cultura possível é a cultura da consistência, uma cultura que tem pouca flexibilidade no ambiente externo e é focada muito em regras e determinações metódicas e objetivas. O grande problema dessa cultura nos dias atuais é que, devido à grande modificação dos ambientes externos, as decisões muito rápidas são muito mais levadas em conta e ela vai perdendo seu espaço. O que tem que ser levado em conta hoje em dia também é que muitas culturas podem ser aplicadas em uma mesma empresa, visto que ela está envolvida em um ambiente externo que pode sofrer muitas alterações e de uma cultura pode se encaixar. Meu nome é Gustavo e junto com a Luísa eu vou apresentar agora o capítulo 4, Gestão de Ambiente Global. O capítulo tem como objetivos apresentar conceitos básicos sobre ambiente global e administração internacional. Nele veremos como todo bom gestor hoje em dia precisa pensar globalmente, tanto sobre as ameaças quanto sobre as oportunidades em seu negócio. E no final, veremos quais as principais formas para uma empresa se inserir no cenário global.
A globalização se refere à ocorrência do fluxo de informações, de comércio, cooperação política e também de ideias sociais e culturais entre os países. Ela vem criando um mundo sem fronteiras, principalmente no sentido do avanço das telecomunicações. Então, para tomar uma decisão sobre as ações de uma empresa internacional, os gestores têm que estar cientes do panorama local da empresa em cada região, mas também ter conhecimento do panorama global, sobre quais economias estão em alta, onde pode haver melhores oportunidades tanto para aquisição de produtos e serviços, quanto de mercado para disponibilizar os seus próprios produtos. Na imagem, podemos ver um gráfico do Instituto Suíço de Economia, o COF, que mede aspectos econômicos, políticos e sociais da globalização e que classificou cerca de 187 países. Podemos ver que a globalização vem aumentando desde 1970, principalmente nas nações mais industrializadas, mas vemos também uma desaceleração crescente nos últimos anos, do crescimento, explicada pelas diversas crises financeiras. Porém, o que foi observado foi que essa desaceleração ocorreu apenas nos aspectos econômicos do índice, e já a globalização política e social se manteve em constante crescimento. Ao pensar em se inserir no cenário internacional, uma organização precisa de gestores que, além da vontade de negociar globalmente, tenham uma mentalidade global, para lidar com todas as variáveis do processo de empreender com culturas, políticas e pessoas diferentes. Podemos pensar na mentalidade global como a capacidade de compreender e influenciar pessoas e organizações de diferentes locais, lidando com diversidade política e social. Para tanto, é necessário desenvolver 3 dimensões principais. A dimensão cognitiva, que está ligada ao conhecimento de outros ambientes e as suas respectivas culturas. A dimensão psicológica, que está relacionada com entender a forma de pensar, vontade de assumir riscos e autoconfiança desse público. E a dimensão social, que diz respeito à interação com indivíduos de diferentes culturas e sua habilidade de construir relações de confiança. O que fica claro para as empresas é que pessoas com backgrounds de aprendizagem em línguas diferentes e relação com pessoas de outras culturas são mais propícias a desenvolver tal mentalidade. E para expandir sua mentalidade é necessário, além de vontade, se deve realmente ter a curiosidade de aprender sobre diversas culturas e, no melhor dos casos, se expor ao contato direto com elas. Bom, um panorama sobre os países emergentes no cenário global. A China, o Brasil e a Índia são os 3 principais países para os quais as grandes organizações olham ao pensar em expandir seus negócios globalmente. A China vem atraindo cada vez mais a atenção de toda grande empresa que quer expandir rapidamente seus negócios em nível global, e ela já é o maior mercado para diversos fabricantes de automóveis, como por exemplo BMW e Ford, e também outras variedades de produtos. Isso principalmente devido a ela ter o crescimento da classe média mais rápido da história. Já na Índia, seu maior atrativo para o cenário global é a alta oferta da mão de obra qualificada, principalmente para desenvolvimento de software, serviços e engenharia de precisão. E além disso, ela conta com grande parte da população fluente em língua inglesa, o que torna também um atrativo para a terceirização de serviços comerciais. Bom, o Brasil tem como os principais atrativos o alto desenvolvimento do setor agrícola e crescente desenvolvimento em mineração e serviços. E com suas proporções continentais, geográfica e demograficamente falando, já somos uma das maiores economias do mundo e somos um país receptivo a investimentos estrangeiros. Não há uma definição precisa sobre o que são as empresas multinacionais, mas a maioria delas compartilham de algumas características. E elas são empresas internacionais que movimentam um volume alto de recursos através de diferentes países, sem necessariamente passar por esses recursos passarem pelo seu país de origem. Elas são empresas que influenciam não só economicamente, mas também política e socialmente os países em que atuam. Mais de 25% de sua receita vem de operações internacionais e seus gestores executivos devem ter mentalidade global, para enxergar e saber trabalhar considerando o mundo todo em suas decisões estratégicas. E agora a Luísa vai falar um pouco sobre as formas de as empresas entrarem nesse mercado internacional. Além do mercado internacional, o empresário tem à sua disposição diferentes tipos de empreendimento que ele pode optar dependendo do tipo de custo e de controle que ele deseja ter sobre a empresa que ele está expandindo. A exportação é o modo menos arriscado e menos custoso de se ampliar o seu negócio no mundo. Apenas os produtos são enviados para outros países, mas existem muito pouco controle sobre o que acontece, principalmente considerando leis alfandegárias de outros países. O offshoring, também conhecido como a terceirização da mão de obra, é quando a empresa possui uma sede no seu país original, mas a manufatura do produto ou de peças do produto é feita em outros países. O licenciamento nada mais é do que a venda dos direitos sobre alguns produtos da empresa para outros empreendedores em outros países,
de modo a expandir. E a franquia é uma espécie de licenciamento que abrange não apenas os direitos de reprodução do produto, como também algumas peças, produtos e até mesmo o modo operacional daquela empresa, que é um exemplo do McDonald's. Pelo mundo todo existem McDonald's e todos seguem o mesmo tipo de ambiente, de operação e de produtos. Empreendimentos com investimento direto exigem muito maior risco e principalmente maior investimento. Existe a joint venture, que nada mais é que uma fusão, quando um empreendedor de um país realiza uma união com um empreendedor de algum outro país, o qual ele deseja expandir o seu negócio. Na aquisição, o empresário compra uma empresa já pronta e a transforma de acordo com o seu empreendimento. E, por fim, o empreendimento Greenfield é o tipo de empreendimento do zero. O empresário compra um terreno e constrói uma fábrica no local. É o tipo de empreendimento com maior risco, mas também é o empreendimento que tem maior controle sobre tudo o que acontece envolvendo a empresa. O empresário internacional precisa ter um gerenciamento internacional, e isso significa saber o ambiente político, sociocultural e econômico com o qual ele está investindo uma empresa ali. Relacionado ao ambiente econômico, o empresário precisa avaliar as condições econômicas do país e principalmente o PIB per capita do país de modo geral, porque uma empresa com produtos de luxo, por exemplo, seria arriscado demais investir em um país que a renda por pessoa é muito baixa. No mais, existe uma conexão entre todos os países, então quando existe uma crise em um país, ela facilmente se espalha para outros países, principalmente após todo o fenômeno da globalização. E isso é uma coisa muito importante de ser considerada quando se investe em outro país. Na forma jurídica e política, o empreendedor precisa considerar as leis, regulamentações, impostos e tudo que envolve empreendimentos e indústrias no país em que ele está investindo. Além disso, ele precisa considerar o risco político e a instabilidade política do país. E o que são essas coisas? O risco político nada mais é que a forma como o governo, tanto local quanto do país, vão lidar com empresas, principalmente como que lidam com empresas estrangeiras. Alguns países são abertos a empreendimentos estrangeiros, enquanto outros países são mais fechados com relação a empreendimentos vindos de outros países. E a instabilidade política também envolve muito a economia e regulamentações. Então, seria arriscado investir em um país que a economia e a política se encontram em um momento não estável. O ambiente sociocultural é um fator talvez mais importante quando considerado investir em outro país, porque cada país possui sua cultura ou suas culturas, e uma empresa que não valoriza isso, que não reconhece isso, que não trabalha com isso, andando junto com isso, não vai conseguir prosperar nesse local. Porém, não é simples analisar a cultura de um país ou a cultura de muitos países no caso de empresas multinacionais. Existem algumas análises feitas por especialistas que apontam os fatores mais importantes sobre a cultura dos países. Segundo as dimensões de valor de Hofstede, alguns dos fatores mais importantes são a distância do poder. Em alguns países, é mais importante, tanto para o chefe quanto para os trabalhadores, terem uma relação mais próxima, sem uma hierarquia muito grande. Enquanto em outros países a hierarquia é uma coisa muito importante. Isso acontece da mesma forma com os outros fatores, como a aversão à incerteza, o individualismo contra o coletivismo, a feminilidade contra a masculinidade e as orientações de longo a curto prazo. Da mesma forma como as dimensões de valor de Hofstede, existem as de Globe, que são nada mais que uma adaptação um pouco mais atual dessas dimensões das primeiras mencionadas. A comunicação é um fator muitíssimo importante no investimento. Existem culturas em que a comunicação não exige um contexto. Se você sabe a língua, você consegue investir naquele país sem nenhum tipo de problema, que seria o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Ao saber inglês, você sabe se comunicar e você consegue trabalhar normalmente. Mas em países como, por exemplo, o Japão, que valorizam confiança e o estabelecimento de uma relação anterior ao investimento, precisa ser considerado isso antes de simplesmente saber a língua e investir nesse país. Para facilitar um pouco desses empreendimentos, os países se uniram e criaram alianças comerciais internacionais. Existem algumas relacionadas aos continentes, como, por exemplo, a União Europeia ou o NAFTA, e existem uniões internacionais, como a OMC, que diminuem, por exemplo, taxas de importação de modo a facilitar o comércio entre os países.